Olá, este é mais um Memorial da Tijuca em Casa. Eu gostaria de compartilhar com você 4 dicas para enfrentar e vencer a crise e sair vitorioso. A pandemia da doença causada pelo novo coronavírus está assustando todo o planeta e cientistas do mundo todo estão procurando uma forma de enfrentar e de vencer o vírus. Na vida também todos nós queremos vencer, não é verdade? Mas na maioria das vezes, entre o nosso desejo de vencer e a nossa vitória, existe um caminho a percorrer. E muitos ficam pelo caminho, muitos desistem ou ficam impactados com a crise e não conseguem chegar até o fim com vitória. Mas felizmente Deus nos traz na sua palavra segredos de como nós podemos enfrentar e vencer qualquer crise, qualquer vírus que passe pelo nosso caminho. Primeira dica: creia que Deus é o seu refúgio e fortaleza. No Salmo 46, versículo 1, o salmista nos revela que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essas duas palavras do texto, refúgio e fortaleza, nos passam uma mensagem muito poderosa de Deus. Ser refúgio é ser a nossa proteção e fortaleza é ter o poder para ser a nossa proteção. Imagine você se proteger de uma tempestade em uma casa frágil de papelão. Dificilmente conseguiria se proteger. Agora, se você se abrigar de uma tempestade em uma casa construída sobre fortes alicerces, aí sim estará protegido. Deus deixa claro que Ele está do nosso lado no caminho que estamos trilhando, nos guiando e fornecendo tudo o que é necessário para andarmos nesse caminho, chegarmos até o fim, cumprindo a vontade de Deus e sendo dessa forma vitoriosos, independente do tipo de tribulação que passemos nesse caminho. Deus é o nosso alicerce poderoso. Segunda dica: creia que Deus é o seu socorro presente. Nós somos seres humanos, sujeitos a todo tipo de fraqueza. Enquanto estamos trilhando os caminhos de Deus e buscando a nossa vitória cada dia, sabemos que poderemos ser impactados com as dificuldades do caminho e as nossas fraquezas podem aparecer para nos atrapalhar. Deus sabe disso, por isso Ele nos diz, ainda no versículo 1 do Salmo 46, que Ele é socorro bem presente nas tribulações. Quando meu filho estava aprendendo a andar de bicicleta, eu às vezes parava na frente, a uma certa distância, estendia os braços e chamava ele para vir na minha direção. Algumas vezes ele vinha com toda a ousadia para os meus braços, mas outras vezes parecia que ele ficava preocupado, com medo, com dúvidas e ameaçava cair. E era nesse momento que eu estava ali por perto para socorrê-lo da melhor maneira possível. Eu estava presente na dificuldade dele. Assim é Deus para conosco. Deus é o nosso socorro presente. Terceira dica: creia e não deixe o medo te dominar. O medo pode ter vários poderes sobre a nossa vida, mas o mais terrível poder é quando o medo nos faz desistir, nos faz perder de vista quem é aquele que está conosco, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quando o medo nos domina e nos faz focar os olhos em situações difíceis para nos desanimar, ele exerce esse poder sobre nós e nos derrota. O salmista deixa clara a sua posição, nos revelando mais uma dica, mais um segredo daqueles que enfrentam e vencem as suas crises. Versículo 2 diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Por mais difícil e desesperadora que possa ser uma situação, o salmista é otimista e não permite que o medo domine e o paralise. No lugar do medo, ele cultiva a fé e descansa debaixo do poder e da proteção dele. O salmista usa figuras de grande aflição e tribulação, águas agitadas, montes sendo abalados. O contexto provável desse salmo é que Israel estava sendo atacada, estava sendo sitiada, e o salmista compara essa situação como se fosse um abalo cósmico. Na nossa vida, alguns momentos parecem agitados mesmo, momentos que tudo que parecia que estava tão calmo começa a balançar. E a gente tem assistido potências mundiais, grandes economias, que você achava que era um símbolo de estabilidade, de repente elas começam a ruir. E começamos a pensar, se lá está assim, imagina aqui, imagina comigo. Mas Deus diz para você hoje, não tenha medo, creia, Deus está com você. Quarta dica: creia que Deus é soberano sobre tudo e descanse. Nós gostamos de ter o controle absoluto sobre tudo. Ah, se pudéssemos controlar tudo que acontece conosco, toda a nossa vida, todos os resultados. Mas logo descobrimos que isso não é possível, pois nós somos limitados. Por causa disso, muitas pessoas entram em crise e desenvolvem graves problemas psicológicos por causa do estresse, da ansiedade, um tremendo desgaste por causa das preocupações. A nossa caminhada até a vitória, nós não podemos nos esquecer de um detalhe muito importante que faz toda a diferença: a soberania de Deus.
Ele é o dono do caminho, é Ele que nos guia, é Ele que nos protege, quem nos socorre quando é necessário. O salmista, pensando em tudo isso, ele mostra o que Deus deseja de nós aqui no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nós podemos aquietar o nosso coração e descansar na certeza de que o nosso Deus está no trono, Ele está no controle de tudo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, meu irmão, é o seu refúgio. Que Deus te abençoe nesse dia.